This is a statement from Donald Trump, quote, "We have completed our very successful attack on the 3 nuclear sites in Iran," etc. And I want to tell you something. Not only is this news that I've just heard, the second alarming that all of you have just heard, but it is so grossly unconstitutional. All of you know that the only entity that can take this country to war is the U.S. Congress. The President does not have the right. Guerra, eu não sei vocês, deve ter gente que não tá nem aí, mas não é o meu caso. Eu fui criado para paz, tanto pela minha família, independentemente de qualquer coisa, o que havia na família era um apelo pela paz, um desejo da paz em tudo, em todas as coisas. Mas o Evangelho é o Evangelho da paz. Jesus é o príncipe da paz, ele não é o Senhor da guerra. O Senhor dos exércitos do Velho Testamento, que os crentes gostam tanto, como eu já vi, inclusive algumas pessoas piedosas me dizerem: olha só, pastor, eu adoro a mensagem do Evangelho da Graça que o senhor prega, mas às vezes eu sinto uma saudade do Senhor dos Exércitos, do cacete, do pau cantando. E eu ouvi isso já mais de uma vez. E me ponho a pensar, ele não sabe nem de que exércitos é que se está falando. Ficam pensando que tem a ver com os exércitos de Israel. Israel raramente teve um exército tão bom quanto esse de agora. Bom que eu digo é para matar, para roubar, destruir, agredir, para pisar em cima, para estraçalhar, ou o que você quiser usar como caracterização do que eles têm poder para fazer. Raramente. Que exércitos são esses mencionados no Velho Testamento? Antes e sobretudo, e portanto acima de tudo, se está falando desse Senhor das miríades celestes. O Velho Testamento, quando fala dos exércitos dos céus, está se referindo, numa linguagem antiga, ao que Paulo, no primeiro século, chama de principados, de potestades, de poderes, de forças diversas, de camadas dimensionais distintas, cujos nomes ou apelidos bíblicos são anjos, arcanjos, querubins, serafins e outras entidades da mesma perspectiva de poder totalmente superior ao nosso. Mas eu dizia, o Senhor dos Exércitos está sob, no meu coração, o comando do Príncipe da Paz, o mandamento do Príncipe da Paz. Porque o Príncipe da Paz, em momento algum, invocou o Senhor dos Exércitos. Perguntaram se ele não iria fazer isso, e ele praticamente disse que não. E quando puxaram da espada para defendê-lo, na hora mais crucial da sua vida, ele falou: recolham isso aí. Vocês não sabiam que se eu quisesse, eu pediria ao meu pai e ele mandaria, não 12 apostolinhos da Galileia, mas 12
legiões de anjos, de seres multidimensionais, e essa palhaçada acabaria agora. Recolham isso daí. Vocês não entenderam até agora o meu espírito. Quando João disse, tu queres que façamos descer fogo do céu para consumir os samaritanos? Jesus disse, vocês não entenderam nada. Vocês não sabem de que espírito eu sou. Como uma moça ontem chamada Sara, num comentário aqui que eu ouvi, ela dizendo, Caio, você é um homem tão inteligente, como é que você pode apoiar o Irã? Eu falei, meu Jesus, primeiro ela não me segue. Eu passei anos e anos da minha vida advertindo sobre o perigo do Irã. Continuo a pensar a mesma coisa. Agora, era um tempo em que Israel era diferente do que Israel se tornou. Era um Israel com uma população de maioria pacifista praticamente, que queriam reconciliação com palestinos, com árabes, e queriam viver em paz no seu país e viver suas vidas. Eu estou indo lá desde antes de você nascer, desde os anos 70, e levando gente. Eu sou um dos brasileiros que mais levou gente a Israel no curso dos anos. Eu sei o que eu digo, eu convivo, eu falo, eu acompanho os dois lados dessa história, e a história inteira, e a história bíblica, e a história extra-bíblica, e eu não encontro espaço para ver as coisas como ensinaram vocês, crentes, a verem, com esse culto a Israel. Israel não é para ser cultuado. Israel é um perigo para o mundo, um perigo. E quando se reconstituiu, depois do perigo ter, de certa forma, acabado no ano 70, quando destruíram Jerusalém, os romanos, e os judeus se dispersaram pela terra, o perigo voltou a se reconstituir quando se estabeleceu um Estado. E foi piorando esse perigo à medida em que esse Estado foi se tornando cada vez mais sionistamente fanático, e guerreiro, e beligerante, e altivo, e a soberania foi se transformando em supremacia, foi ficando horrível. Mas você lê o Evangelho, é o meu pedido, não ouça o seu pastor, ouça Jesus. Estou pedindo alguma heresia para você? Não ouvir o seu pastor, nem os livros de escatologia da sua igreja, nem que são recomendados a você, mas leia o Evangelho de Mateus, o de Marcos e o de Lucas, que são os que falam explicitamente o que Jesus pensa dessas guerras escatológicas, e você não vai ver uma única recomendação de Jesus a que se espere que Deus levante um povo chamado Israel para a guerra. Nunca. E se você é cristão, você tem menos razão ainda para cair nesse engano, porque eu, por exemplo, não quero nada com guerra. E respondendo a Sara, que falou, você é tão inteligente e defende o Irã. Não, minha filha, você é tão inteligente e não entende que nós cristãos estamos aqui em nome de Jesus para buscarmos a paz, que a gente diz que serve e segue o príncipe da paz, que o Evangelho é o Evangelho da paz, que o reino de Deus é o reino da paz. Você não consegue ver que estar em favor da guerra está do lado errado da história de Deus para a sua vida? Eu tenho temor e tremor de ficar em defesa de guerras, e de guerras justas e de guerras santas. Eu sou pela paz. Mas hoje em dia os cristãos não são pela paz, eles são por Israel, eles são pelos Estados Unidos, eles são pelas bombas, eles são pelas guerras, eles aplaudem.
Eles não têm nada contra o turismo que leva pessoas a Israel para ficarem em cima dos montes, vendo as bombas caírem em Gaza. Para eles não tem nada de errado com isso. O errado sou eu. O errado é Jesus, portanto. Errados estão os evangelhos dessa maneira. E vocês não enxergam. E o herege sou eu. Diante de Deus, eu quero dizer a você, o Senhor dos Exércitos estabeleceu em Cristo Jesus que aqueles que querem segui-lo neste mundo têm que ser filhos da paz. É assim que Jesus chama de filhos da paz. Leia lá em Lucas 10. Se você entrar numa casa e lhe convidarem para ficar, para pernoitar, para dormir, para estar, veja primeiro se nela existem filhos da paz. Se nela houver filhos da paz, podem entrar e ficar. Se nela não houverem filhos da paz, vão adiante. Porque o que não seja propositura de paz e proposta de vida e de comportamento e de atitude, não serve para vocês. É Jesus quem diz, você não gosta disso, né? Você gosta de ataque, é de bomba, mais uma, vamos mostrar nosso poder, que coisa gloriosa. E eu fico aterrado de ver em que estado de imbecilização espiritual, de morte espiritual, de perda de discernimento do significado do Evangelho tomou conta do coração de muitos de vocês. De tal modo que se eu dissesse essa palavra há 50 anos atrás, eu iria ser objeto de todas as orações, aplausos e intercessões daqueles que se chamavam povo de Deus. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você tem que orar pela paz de Israel. Israel pode estar fazendo miséria, matando gente no mundo inteiro, mas você tem que ser membro fanático de uma torcida organizada, da torcida organizada escatológica de Israel. Não importam as maldades. Eles podem ir matar Jesus, estarem se preparando para matar Jesus, mas você é pró-Israel, contra Jesus. Se perguntarem a quem nós devemos liberar, se Pilatos, atualizado, perguntasse isso hoje, vocês iriam dizer, não, Jesus, Jesus, Jesus. Não. Vocês diriam, solta Israel, solta Netanyahu, solte com as suas bombas, com os seus ataques, solte porque nós estamos querendo ver a profecia se cumprir em crianças mortas. Eu vejo o tempo todo esses pastores aí na internet dizendo, mais uma profecia se cumpriu. Meu Deus, é o povo mais doente desse mundo que fica torcendo por misérias na face da terra, achando que depois das misérias tudo vai melhorar. De miséria em miséria tudo vai piorar, você não consegue entender. A lavagem cerebral foi tão grande que você não consegue entender. Qual é o seu problema? Pelo amor de Deus, qual é o seu problema? Desista de Jesus, de Cristo, do Evangelho. Você faz parte de uma outra coisa, dessa religião do ódio, dos exércitos, das bombas, das vinganças, dos supremacismos, das bandeiras, das flâmulas, dos poderes humanos, terrenos, atômicos, malignos. Você faz parte disso. Você gosta disso. Você é crente nisso. Você é filho do ódio. Não entendeu ainda até hoje, está com raiva de mim, não consegue nem terminar de me ouvir, está com coceira nos ouvidos, não está não? Um incômodo enorme, como eu sou incômodo para vocês. Mas eu sei do lado de quem eu estou nessa vida. Eu sei com quem eu ando, quem anda comigo, quem me fortalece, quem me diz o que dizer a você, com a intensidade com a qual os profetas da Bíblia falariam com você, que é filho do ódio,
que pratica e espera as escatologias da miséria e da desgraça, e que não tem nenhum empenho pela paz. Trágica é a vida de quem existe assim e ainda diz que faz isso em nome de Jesus para se cumprir as profecias. Você quer o cumprimento horroroso das profecias. Foi Jesus que disse, porventura, quando voltar o Filho do Homem, encontrará fé na terra? E você está achando que o que está acontecendo é porque o Filho do Homem está voltando? Enxergue-se. Tudo que você está dizendo caracteriza o fato de que você faz parte de um povo que não tem mais fé em Jesus. E quando ele voltar, é ele que pergunta, vocês acham que quando o Filho do Homem voltar, ele vai encontrar ainda fé na terra? Não vai ter fé, vai ter essa coisa, essas crenças diabólicas praticadas satanicamente em nome de Jesus, como muitos ou a maioria de vocês o fazem no ocidente da terra. Deus tenha compaixão de tamanho torpor, de cegueira, de ignorância dessa natureza. Agora, o herege sou eu. Deus tenha compaixão. Vocês não entendem nada, não enxergam nada e seguem pastores cegos que guiam cegos para um precipício abismal. E vocês não enxergam nada disso. Eu sou em favor da paz. Eu não estou em favor de grupo, de bandeira nenhuma. Qualquer um que me conheça sabe que eu posso ser acusado de tudo, menos de ser coerente com o que eu venho falando, crendo e ensinando toda a minha vida. Eu fui e sou e serei pela paz. Eu nunca levantei a bandeira de Israel, só levei pessoas lá para ensinar a Bíblia, porque ela não aconteceu em Jacarepaguá, aconteceu no Oriente Médio. Então eu cansei de levar pessoas para o Egito, para Israel, para a Jordânia, assim como eu levo para a Turquia. Israel foi o lugar para onde eu mais levei, porque é uma espécie de Jesus Land, é tão pequenininho, tão fácil de percorrer, tão fácil de ilustrar, tão fácil de trazer as lições do Evangelho para a visualização simples das pessoas, que foi o meu objetivo nesses 51 anos de pregação, de ensino e 49 de viagens para lá, levando pessoas, 50 anos praticamente. Foi só isso que eu fiz, só não viu quem não quis. E está tudo gravado, a minha mensagem é uma só, repetitivamente a mesma. É só Jesus e só o Evangelho, é só a paz. E Jesus não mudou e eu não mudei, eu continuo discípulo dele. Vocês aqui eu não sei mais discípulos de quem se tornaram. Tem muita gente que eu tenho certeza absoluta que se tornou discípulo do diabo, do divisor, do ódio, do opositor, do Satanás, do que existe para promover a guerra, para acelerar os fins, para se autoglorificar nos bombardeamentos. É uma coisa horrorosa. Mas eu tinha que dizer isso. Eu tinha que dizer isso. Qualquer pessoa trabalhando no marketing das coisas iria dizer, não, Caio, deixa isso para lá, esse povo é assim mesmo. Mas eu não estou aqui para fazer marketing. Eu estou aqui para agradar ao meu Pai, para falar a vontade dele, todos os dias da minha vida, com gente comigo ou sem ninguém comigo, com muitos em meu favor ou com quase todos contra mim. Eu não estou nem aí. Eu preciso é ver se alguém ainda acorda. Em nome de Jesus, se alguém ainda acorda e diz, eu quero ser um filho da paz, eu sou em favor da paz. Então, eu não estou em favor do Irã, muito menos do poderio americano ou israelense, ou do Netanyahu, ou de ninguém, de nenhum covarde. Nunca torci por covardes, nunca me aliei a covardes, nunca gostei de poderosos. A minha Bíblia é Bíblia dos fracos, dos simples e dos humildes de coração. E a sua?